Pessoal, vamos lá então. Hoje eu vou estar passando para vocês análises do mercado no DOL, no mini DOL, do dia 25/11 de 2022, tá? Vou estar passando aqui o que aconteceu hoje dentro das nossas análises, dentro dos nossos gatilhos de volume com estrutura de preço, tá? De reversão. Então vamos lá. Aqui eu estou num time de M4, eu olho muito M4. Acredito que as estruturas ela acaba se formando com mais padrões aqui no M4, é um time anterior ao M5, né? Então aqui às vezes acaba se formando antes da estrutura, por isso que eu olho bastante aqui. Vamos lá, nesse dia aqui eu me perdendo essa referência aqui, desse começo aqui, tá? Liguei aqui a plataforma, né? O MetaTrader já estava acontecendo. O indicador do VMOD ele não gera histórico passado. Não gera histórico passado. Então, a partir do momento que eu liguei, ele começa a fazer a leitura aí das POCs, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui ele me deu um padrão, tá? Foi duas fadigas seguidas. Ó, fadiga, fadiga seguida. Ele deu esse padrãozinho aqui de fadiga, por isso que apareceu essa condição de seta aqui. Eu vou estar fazendo alguns ajustes, adicionando alguns padrões dentro, dentro da própria estrutura, tá? É que não está aparecendo essas setas, tá bom? Mas eu vou ajustar, tem os padrões que eu vou estar adicionando essa seta. Ó, aqui ele deu para a gente aí um gatilho de compra, por quê? Ó, defesa, né, conforme a gente colocou, defesa no 1 e agressão no 2, tá? Então aí ele dá para a gente um gatilho de compra. E aí o mercado ele fez esse movimento. Aqui ele dá para a gente também gatilho de venda. Olha só, lembra a estrutura? Ele fez o rompimento, devolveu esse rompimento, e olha o que eu tenho aqui, uma POC vendedora no pavio do 1 e outra POC vendedora no pavio do 2, tá? Ou seja, aqui é uma agressão e aqui é uma defesa da venda, nos dando aí, que é para aparecer uma seta branca também, uma venda. E olha só, influenciando com estocástico. Venda top aqui para gente. Aqui é a fadiga, tá? Essa fadiga aqui ela tá isolada. A gente vou tirar essa fadiga isolada, deixar apenas os sinais dentro da estrutura, tá bom? Aqui ele deu uma estrutura, porém estocástico em cima não está dentro do nosso operacional. Tá bom? Outro local que ele deu entrada para nós no dia de hoje foi aqui nesse topo. Olha só, aqui nesse topo ele deu uma venda. Aqui sim está dentro da estrutura, tá? Teve uma fadiga aqui, POC no fechamento, seguida do quê? De uma defesa da venda. Olha só, ele fez o rompimento, devolveu e aconteceu o nosso padrão de venda estocástico. Ele está lá na região, foi teste, né? Ele veio, você vê que tem uma anomalia aqui, uma divergência, né? O preço ele está subindo, o estocástico ele já saiu de lá, isso aqui é teste, acontece muito isso, e aí o preço ele desce, cara, desce bonito, tá? Entrada de venda top para a gente aqui. Aqui, de novo, vai ter uma seta aqui também, é um ajuste só que eu vou fazer, não está aparecendo a seta, porque aqui, de novo, tá? Dentro dos nossos gatilhos, aqui ele deu condição para a gente fazer, lembra da nossa segunda entrada? Olha só, primeira entrada, um contrato. Segunda entrada, com dois contratos. Aqui ele fez posição no 1 e posição no 2. É o nosso gatilho de entrada aí. Aqui a gente tem volume, tem estrutura de preço de reversão, confirmando para a gente. Ah, Rafa, mas não estava estocástico. Ó, primeira entrada, segunda entrada. Qual que é a condição para a gente estar fazendo a segunda entrada? Vocês lembram? É região de FIBO. Vamos ver se atende aqui o nosso requisito. Olha só. Olha só, ajustar certinho aqui, ó. Região de FIBO, galera. Qual região? 50%. Olha que doideira, onde está essa POC? De posição vendedora. Exatamente
na região da fibra de 50. Em cima, galera. Em cima. Tá bom? Então, aqui formou o nosso padrão dentro de todas as confluências para a gente estar fazendo a segunda entrada, adicionando um contrato. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir aqui. Então, aqui, olha só, aqui deu padrãozinho de fadiga, 2 fadigas seguidas. Ele veio buscar esse teste desse fundo. Olha só, aqui ele deu outra venda para nós, fadiga seguido de POC de absorção vendedora. Aqui já está arriscado fazer uma venda, tá? Mas ele deu padrão gatilho, tá? Dentro da estrutura aí. Se a gente for avaliar, aqui ele está fora da região de FIBO, né? Que a gente determinou para a gente estar fazendo a nossa entrada. Mesmo se eu pegar aqui no menor, no menor aqui, seria aqui, ó. Se eu pegar a movimentação menor, né, dessa última pernada, ele ainda respeitou aqui essa região de FIBO aqui da 38.2 ou 61.8, a depender de como você faz traçamento. Aqui, no caso, se eu for avaliar a venda, né, seria de cima para baixo, estaria na 61.2, tá bom? Olha só. Aqui. Estaria aí, o preço estaria dentro da região de FIBO dessa última pernada. Ó, respeitando aqui, aqui em cima, né? Respeitando aqui a 61.8 e ainda ele desceu aqui. Olha que interessante, né? Na onde ele fez a POC de compra aqui, ó, POC de defesa, né? Justamente no teste do fundo aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui é mais arriscado pegar uma terceira entrada por conta do estocástico que está aqui embaixo já. Entretanto, você está no gain aqui, ó, das operações. Você pegou a primeira operação aqui, segunda operação aqui. Aqui ele te deu um sinal, né? Montando a estrutura. Está dentro ainda da região da fibra. Teria terceira entrada aqui, tá? Então vamos continuar avaliando o que aconteceu hoje aí no gráfico. Olha só, aqui ele deu também outro gatilho de venda, tá? Porém aqui ele já saiu de baixo. Isso aqui ele já deu condição para a gente estar analisando compra agora, tá bom? Então a gente não pensaria numa venda aqui. Tá no fundo, a região de estocástico está embaixo. O mercado ele consolidou aqui nessa região, nesse ranger preço. Olha só, ele não deu o gatilho para nós de compra aqui. E aqui em cima, ele voltou a dar um gatilho de venda para nós, tá? Um marcou, 2 confirmou, entrada no terceiro, tá bom? Aqui foi uma fadiga seguida do quê? De uma POC de absorção vendedora, uma defesa vendedora. Em seguida, ainda teve a agressão vendedora, tá? Fadiga, defesa e agressão. Uma venda clara aqui para nós, tá? Venda clara. Olha só, aqui ele deu condição para nós estar fazendo a segunda entrada. A segunda entrada. Aqui, o pavio foi muito grande, inviabilizando a entrada. Só que nessa outra condição aqui, olha só, ele já marcou, o 2 fez a agressão da venda dentro da estrutura de preço, dando condição para a gente fazer a nossa entrada aqui, a nossa segunda entrada. A primeira, segunda entrada, tá? A saída já tinha saído aqui, já tinha barganhado essa pontuação. Aqui, então, teria a nossa segunda entrada no terceiro candle. Aqui ele deu condição para nós realizarmos uma compra, porém o preço ele não voltou, ele só deu direção de venda. Então, a gente não pega esse tipo de operação. Galera, aqui, ó, nessa região, ele está no estocástico, lembra? A nossa regra é a operação a favor do estocástico na região. Aqui ele quase chegou na região, né?
Mas olha só, que interessante. Aqui, nessa candle de venda, olha só, a POC é compradora, a maior força aqui é compradora. Por isso que teve a reversão do movimento. E aqui da mesma forma, esse candle vendedor, a maior força dele é compradora. Por isso que o gráfico ele reverteu. Não formou aqui a estrutura que a gente quer no M4. Porém, no time menor, eu não deixei carregando aqui, mas muito provavelmente aconteceu aqui a nossa estrutura de preço aqui de reversão junto com o volume. Porque, olha só, aqui ele não renovou essa mínima. Ele fez uma pinça aqui do movimento, não renovou essa mínima e aí foi embora, tá bom? Então aqui, se você está no gain, olhando só o 4, você tem condição de avaliar uma possível entrada, tá? Não está dentro do que a gente colocou para vocês, dentro da estrutura, todas aquelas confluências, mas a gente tem um indicativo forte do volume aqui, mostrando a defesa compradora na região. Aqui ele testou fundo, não ganhou, fez uma pinça, mostrando uma possível reversão do movimento. Vamos seguir. Aqui ele deu uma condição de venda. Ó, ele deu a condição de venda. Se você pegou uma venda aqui no terceiro candle, a hora que ele renova essa mínima, está dentro das condições. A gente tem 4 condições de proteção. Então, se ele renovou, se você fez a entrada, ele veio, renovou, a gente já protege. Para não correr o risco. Você vê que ele devolveu esse rompimento e foi buscar a nossa proteção. A gente sai no zero aqui. Por isso que a gente tem esses 4 tipos de proteção dentro do nosso método operacional. Olha só, aqui ele deu condição de compra. Tá? O gráfico aqui ele já está lá em cima, na região de estocástico, porém está esticando, né? Olha só. E aqui ele deu uma região de compra para nós. Se a gente for avaliar, uma região de FIBO aqui, ó, é arriscado pegar essa compra aí, tá bom? A gente praticamente aí ia estar meio receoso em fazer esse tipo de operação. Por conta da região do estocástico, ele está aqui em cima já, tá bom? Olha só. Agora, vamos continuar aqui. Olha só, o gráfico foi até lá em cima, fez a fadiga, tá? Fadigou o movimento aqui, corrigiu. E aí ele consolidou de novo nessa região. Então, teve uma venda aqui e em seguida teve uma compra aqui, tá? Só que olha a diferença. Aqui a compra ela estava lá em cima no estocástico. Agora essa compra aqui embaixo, ó, compra estava lá em cima no estocástico. Agora essa compra aqui, o estocástico já estava lá embaixo. Muito provavelmente do time menor já estava já na região. Bom, outra aqui a gente considera o que a gente avalia a região que ele está defendendo, né? Olha só, tem uma região aqui de demanda, ele está respeitando muito. Então, aqui, nesse caso, a gente conseguiria realizar uma compra, tá? Desde que a gente já está no gain das operações, porque ele não está, de fato, lá embaixo na região de sobrecomprado, sobrevendido. Mas isso aqui vocês vão pegar aí com o tempo, operando, vocês vão estar se ligando nessas condições que dá para realizar a operação, tá bom? Mas aqui deu uma compra para a gente aí testando a região, o estocástico ele já tinha descido e está aqui na mesma região. Vamos lá, o gráfico veio, a sua agressão da venda, a venda fazendo defesa aqui, segurando o preço, voltou de novo aqui, ele vem testar essa região, dando um gatilho de compra, tá? Aqui, mesmo que o gráfico ele volta aqui ele já renovou máximo, você já colocou na proteção. Aqui não tem stop, tá? Aqui não tem stop, aqui não tem stop. Aqui também, mesmo se tinha comprado, não tem stop. Aqui, se tivesse vendido, não tem stop. Por conta das proteções que a gente realiza dentro do método. Bom, aqui ele vem, faz o pulso do movimento e olha só, a compra segurou o preço. A compra segurou o preço aqui, não deixando o preço cair. Aqui foi um teste do estocástico, lembra? Olha a divergência. A mesma divergência que aconteceu aqui foi na onde? Foi lá atrás, né?
Olha só, aqui teve uma compra, estocástico na região, agora o estocástico já está corrigindo, só que o preço ele está descendo, isso aqui é uma anomalia, uma divergência, tá? E olha aqui, a hora que ele chegou aqui, a POC compradora, a maior força desse candle é compradora, e aqui eu estou com uma anomalia, tá? No time menor, provavelmente montou-se a estrutura aqui de reversão de preço, tá bom? E aí o preço, ele caminhou bonito aí. Fez uma pernada aí de alta. Vamos ver aqui quantos pontos ele subiu. Olha só, chegou 60 pontos lá. 60, quase 65 pontos, tá? Então aqui, olha, fez a fadiga isolada, tá? Indo buscar a região. Aqui montou estrutura, fez a agressão da venda aqui, corrigiu, não ganhou. Mesmo se está vendido aqui, você já protege. Tem essa condição também, está dentro do método, vocês podem observar, ele não renovou, a gente protege. Aqui ele fez um pulso de movimento, de novo aqui, ó, fez a agressão dentro da estrutura, renovou, já teria protegido, mesmo se buscasse aqui, não ia te dar stop. Aqui ele fez um pulso na fadiga, região de estocástico, aí vai de você estar querendo realizar a operação. Lembra, olha que quando ele faz pinça aqui, ó, ele tende a reverter. E no time menor, ele forma a estrutura que a gente quer e sinaliza uma possível reversão, que é o que foi passado para vocês. Essa estrutura aqui, ó, a não renovação ou a renovação com a negação. Quando ele faz pinça, ele monta essa estrutura no menor time, tá bom? Olha só. Aqui, teste estocástico, teste desse estocástico, você pega uma venda aqui que tem a segunda venda, tá? Mesmo que você entre aqui, o gráfico não foi aqui, você já teria protegido sua operação, tá? Tá dentro dessa condição. Olha só, aqui a venda faz uma fadiga, segue de agressão, não está dentro da estrutura, mas só para vocês compreender a questão do volume, tá? Aqui eu tenho uma fadiga do movimento seguida de uma defesa, né? De uma de absorção compradora, por esse motivo aí a sinalização da reversão do movimento, tá? Ah, Rafael, mas é entrada? Não, dentro daquilo que a gente está buscando, não temos entrada, mas com o tempo vocês vão pegando o feeling aí dessas outras condições, tá? Desses outros padrões dentro do próprio volume, tá bom? Vamos lá observar mais aqui a situação, o que aconteceu. Olha só. Aqui, fadiga isolada também. Essa questão da fadiga isolada, porque está dentro daqueles 10 gatilhos, né? Dentro do volume. Vou deixar apenas os padrões dentro da estrutura de preço de reversão. Tá ficando melhor para você estar observando. Olha só, agressão, lembra que contei? POC, compradora ou vendedora no pavio do candle da mesma força é agressão, tá? É um indicativo de continuidade. Está escrito lá no material para vocês. Continuidade do movimento. Continuidade do movimento. Aqui a venda segurou o preço, já se posicionou aqui, POC posicionou não, POC de absorção, tá? Fazendo uma defesa do movimento. Corrige, aqui o preço trabalha nesse range, aqui ele quer dar condição de compra, aqui ele deu uma venda, né? Em cima, olha só, aqui ele dá uma compra no estocástico. Aqui foi o sinal no estocástico, uma compra, ele fez uma fadiga seguida de agressão compradora, dando um sinal no estocástico, região compradora para nós. Então tem uma operação aqui de compra também, tá? Então essa foi a análise do dia 25 do 11, tá? A gente teria aí algumas operações claras, tá? Teria uma compra aqui, uma venda aqui, visto nesse time maior a pinça com a fadiga aqui no menor, muito provavelmente formou estrutura de reversão por conta da pinça, tá? Aqui teria uma venda, aqui teria uma compra, aqui também no menor, visto que ele não ganhou essa região aqui de demanda,
tá? Tem uma região forte aqui de demanda, região onde é compradora, tá bom? Aqui ele montou a estrutura, fez tudo certinho, aqui ele veio no pulso e a compra defendeu. Desce na região, eu tenho uma divergência aqui, estocástico ele está subindo e o preço está descendo. Então, caso você comprou aqui, você teria saído aqui na quebra de estrutura, já barganhado alguns pontos, aqui no menor, você poderia ter realizado a sua operação na estrutura, tá? Na estrutura. Aqui ele te deu compra, aqui ele te deu compra, aqui ele te deu venda, aqui ele te deu venda, aqui ele te deu segunda venda, aqui ele te deu uma venda clara, tá? Aqui ele te deu uma venda, aqui ele te deu uma venda. Até aqui, galera, agora eu tô vendo, né? Aqui tem uma operação de venda, tá? Só não apareceu a seta aqui. Nessa condição vai aparecer a seta, tá? Porque eu tenho agressão no pavio do 1 e agressão no pavio do 2 dentro da estrutura. Então aqui eu tenho uma venda clara, e olha só, aqui eu tenho agressão da venda dentro da estrutura. Eu tenho uma segunda entrada de venda aqui. Entrou com um contrato aqui, entrou com dois aqui, tá? Ó, tá dentro da estrutura, ele rompeu, devolveu com agressão aqui. Mostrando para a gente entradas de venda aí, tá bom? Galera, essa então é a análise do dia de hoje, tá? Análise do dia de hoje, na verdade, o dia de ontem, dia 25, na sexta-feira do 11 de 2022. Foi mostrando para vocês aí o comportamento, um pouco do comportamento aí do volume dentro do gráfico, o que que a gente vai estar olhando, o que que a gente vai estar avaliando, tá bom? Então é isso aí, forte abraço a todos vocês.